Olá a todas e a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação dar início a mais uma entrevista com os candidatos à presidência da Rotaract Brasil para o ano rotário 2027-2028. Eu me chamo Luciana Guzmão, sou associada do Rotaract Clube de Blumenau, do Distrito 4652, e atuo como assessora jurídica da UMI Rotaract Brasil no ano rotário 2025-2026. Essas entrevistas têm como objetivo promover transparência, diálogo e acesso à informação, permitindo que todos os rotaractianos conheçam as ideias, propostas e visões de futuro apresentadas pelos candidatos à presidência da UMI Rotaract Brasil. Então, vale lembrar que cada entrevista é conduzida de forma independente, ética e imparcial, em conformidade com o regulamento vigente, sempre assegurando igualdade de condições a todos os participantes. Então, antes de darmos início, informo que o formato da entrevista segue o estabelecido pela Comissão Jurídica da UMI Rotaract Brasil, sendo cada candidato terá até 2 minutos para responder a cada uma das suas perguntas escolhidas, abordando de forma objetiva e estratégica os principais pontos de sua proposta. O tempo ele será cronometrado, a Carol da equipe de imagem pública está com o time aqui na nossa tela, e ao final será sinalizado o encerramento da resposta para mantermos a equidade entre todos os candidatos. Dito isso, agradeço ao Halisson, por ter se candidatado e por estar aqui hoje na entrevista, e agradeço também a presença de quem nos acompanha e desejo uma excelente entrevista ao nosso candidato de hoje. Para começarmos então, o Halisson tem alguns segundinhos para ele se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Halisson Sanitar Santana, sou aqui do Distrito 4.470, o Distrito Binacional, interior do estado de São Paulo, estado do Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Sou associado representativo do Rotaract Clube de Guararapes, tenho 31 anos e atuo na gerência de empresas aqui de uma família aqui da minha cidade mesmo. Então vamos lá. O Halisson, como primeira pergunta, escolheu sobre o quadro associativo e vamos começar por ela. A atração e o engajamento de jovens líderes são desafios constantes para o Rotaract. Diante disso, qual é a principal estratégia da Rotaract Brasil para garantir a sustentabilidade do engajamento, ou seja, como transformar o interesse inicial em uma jornada de longo prazo dentro do Rotaract? A sustentabilidade do engajamento nasce com o pertencimento, de quem somos, o que fazemos e o porquê estamos aqui. E nós podemos reafirmar esse pertencimento com a institucionalidade. Aproximar o Rotaract Brasil aos Rotaractianos é uma excelente ferramenta porque fortalece o vínculo emocional e formativo do associado com o propósito do Rotaract, tornando a experiência de cada associado que chega aos clubes uma experiência contínua, evolutiva e significativa, né? Se nós olharmos o censo 2023-2025, nós temos atraído novos associados. Isso é extremamente importante e positivo, né? Cada passo que tem sido construído por cada presidente, por cada equipe nacional da Rotaract Brasil. Porém, né, a gente também evidencia um desafio de engajamento e retenção desses associados, é, a- e eu vejo como um dos apontamentos a importância de estimularmos ações que fortalecem a continuidade desse associado e o desenvolvimento desse associado, né, como liderança dentro dos clubes. Isso, para mim, tem como objetivo fundamental, se nós quisermos fortalecer esse engajamento. Acompanhar, por exemplo, o associado desde o ingresso até a consolidação dessa liderança, né? Não só apenas convidar o associado, mas manter uma parceria muito contínua com ele, né, com mentorias e capacitações, né? Investir em histórias inspiradoras e uma comunicação assertiva para que haja essa conexão, que mostra o valor real de pertencer ao Rotaract, de crescer e servir. O engajamento duradouro a gente não consegue impor, mas a gente constrói com muito acolhimento, com muito propósito e com muita oportunidade. Eu acho que isso é fundamental em relação ao quadro associativo. Obrigada, Halisson. Então a gente parte para a próxima pergunta sobre diversidade e inclusão.
Então, qual meta concreta a Rotaract Brasil estabelecerá para a diversidade em seus cargos de liderança nacionais até o final do ano rotário? E que políticas de ação afirmativa serão implementadas para que pessoas de grupos subrepresentados se sintam encorajados e preparados para assumir essas posições de liderança? Diversidade e inclusão, ao meu pensamento, não é só uma questão numérica, né? Ela precisa sim acontecer de forma expressiva, que podemos ver isso de forma quantitativa, mas ela precisa ser um valor incorporado à nossa cultura da Rotaract Brasil, né? Fortalecendo a nossa identidade como organização inclusiva e representativa do todo o país. E nós podemos pensar juntos em políticas afirmativas em relação a esse valor incorporado à Rotaract Brasil, com capacitações de lideranças diversas, mentorias e treinamentos voltados a jovens de regiões ou contextos menos representados, né, dentro da Rotaract Brasil, dentro dos distritos, né, com editais de seleção transparente, descentralizados e com muita oportunidade para que nós possamos assegurar que essa composição da equipe nacional reflita sempre em pluralidade, né, em pluralidade em todos os sentidos, em relação ao voluntariado. Os espaços de fala e valorização cultural também são importantes para que nós possamos construir, né, esse valor incorporado à cultura da Rotaract Brasil, que não é algo que nós iremos iniciar, mas dar continuidade a todas as iniciativas que já foram apontadas e tiveram êxito ao longo desses últimos anos rotários. Então, é importante incorporar ainda mais a cultura da Rotaract Brasil em relação à diversidade e inclusão. Entrando agora no tema saúde mental, a saúde mental dos jovens voluntários é um desafio crescente e o próprio envolvimento com o serviço, embora gratificante, pode gerar sobrecarga. Qual é a estratégia da Rotaract Brasil para garantir o bem-estar e a saúde mental dos seus próprios associados? No contexto hoje atual, é importante a gente valorizar, né, a saúde mental e equilíbrio entre todos os nossos associados. Cuidar de quem serve é um ato de responsabilidade e amor, né? Então, fortalecer um eixo dentro da Rotaract Brasil com a promoção do bem-estar da saúde mental, dos nossos líderes e também dos nossos associados é fundamental. Com conscientização, campanhas e rodas de conversa sobre limites e autocuidado, né, e empatia em todos os sentidos da nossa atitude em exercer o voluntariado, uma capacitação mais assertiva em relação aos líderes que vão ocupar cargos de gestão de pessoas, para que haja uma gestão humanizada e prevenção de sobrecarga emocional, prevenir esses líderes em relação às situações que poderão ocorrer durante esse período de liderança é fundamental também, e parcerias com profissionais e instituições para oferecer essa escutativa e suporte psicológico em relação ao voluntariado. E nós temos profissionais de altíssima qualidade que podem servir de apoio para essa construção de estratégia em relação à saúde emocional. Acho que é importante também garantir que o servir continue sendo a fonte de alegria que nos move como rotaractianos, né? Isso é fundamental, além do aprendizado, é claro. E nunca se sentir no sentido de exaustão, de estar no limite. Isso é muito perigoso se nós quisermos avançar enquanto voluntariado. E, para mim, um Rotaract saudável é aquele onde o voluntariado e o voluntário, ele cresce com propósito e também em bem-estar consigo mesmo. Certo, Alisson. Agora entrando na sua penúltima pergunta sobre o tema imagem pública. Hoje, o jovem líder tem diversas opções de voluntariado, desenvolvimento profissional e networking, como empresas júniores e ONGs setoriais. Qual é a proposta de valor que a Rotaract Brasil comunicará para diferenciar o Rotaract de outras instituições e justificar o investimento de tempo do futuro associado? O diferencial do Rotaract em relação a outros clubes de serviço está na sua essência transformadora, né? O jovem aqui, o voluntário aqui, ele não apenas serve, mas ele tem uma construção de líder e de cidadão e também de ser humano que em muitos outros lugares isso não é oferecido. A proposta de valor é comunicar o Rotaract como essa é a maior escola de liderança em relação ao jovem no Brasil e o lugar onde o voluntariado se une à ética, ao aprendizado prático e também uma rede, né, de oportunidades que o Rotary International é capaz de oferecer para aqueles que estão dentro da instituição. Isso é fundamental
propagarmos isso, né? Reforçar a nossa identidade, a institucionalidade com uma comunicação nacional e inspiradora, né? Eu acho muito comunicativo quando nós temos histórias, né, de reais impactos, de vidas transformadas a partir do momento que um jovem conhece o Rotaract. O crescimento desse jovem, o nível de amizade que é possível desenvolver dentro do Rotaract, são valores que nenhuma instituição replica da forma que nós conseguimos replicar. E servir dentro do Rotaract é investir em nós mesmos, né, no mundo também e ao mesmo tempo em nós. Né? Essa é a mensagem que eu acho que precisamos sempre ecoar como um fator fundamental de divulgarmos quem somos como Rotaract. Isso é muito importante. Muito obrigada pelas palavras. E entrando na sua última pergunta sobre o tema parcerias. As parcerias estratégicas são cruciais para ampliar o alcance e a relevância do Rotaract no Brasil. Além das parcerias tradicionais, qual a visão da sua gestão para firmar novas colaborações nacionais com o setor privado, o terceiro setor ou organizações governamentais, focando não apenas em apoio financeiro, mas principalmente na transferência de conhecimento, tecnologia e escalas de projetos, garantindo um alinhamento mútuo e sustentável com os pilares e as áreas de enfoque do Rotary? É importante ter conhecimento sobre todos esses assuntos, então eu vejo como peça fundamental trazermos questões de capacitações para que possamos, não só a Rotaract Brasil, mas os distritos e clubes, conquistar novas parcerias, para que possamos ter esse conhecimento e nos tornar pessoas com afinidade nesse assunto, né, para que a gente possa evoluir em relação às parcerias. E dentro do Rotaract, né, da Rotaract Brasil, nós temos associados extremamente importantes e protagonistas nesse assunto, que podem auxiliar, né, nessas novas parcerias. E transformar a Rotaract Brasil num hub de conexões inteligentes, né, capaz de gerar impacto compartilhado entre a juventude, empresas e instituições. Mais do que buscar um apoio financeiro, como foi dito na própria pergunta, é construir alianças estratégicas baseadas em troca de valor, com conhecimento, tecnologia e capacitação. E eu acho que uma das prioridades seria parcerias com empresas de inovação e tecnologia, né, com ferramentas digitais de gestão e também de medição de impacto social. Eu acho extremamente válido essa proposta, e colaboração com universidades, agências públicas para difundir as práticas, né, da liderança jovem através do voluntariado como uma forma de conquistar esses parceiros. Em relação ao terceiro setor, eu vejo que é importante também fortalecer o nosso protagonismo, né, em pautas de sustentabilidade, educação e inclusão, e pensar que cada parceria, né, é uma forma de potencializar o alcance do Rotaract, mas mantendo sempre o alinhamento ético e social aos pilares do Rotary Internacional, que, sem dúvida, sempre é o nosso maior parceiro em relação às nossas atitudes. Chegamos ao fim, então, das perguntas. E todos que nos acompanharam até aqui. É através desse diálogo que tivemos aqui agora e do interesse coletivo que fortalecemos o nosso movimento e promovemos um Rotaract cada vez mais transparente, participativo e conectado. Então, encerramos assim mais uma entrevista com os candidatos à presidência da Rotaract Brasil para o ano Rotaract.